Entendeu? Primeira escola, eu acho que é uma iniciativa muito boa, acho que é uma boa oportunidade, assim, nesse período de férias, de reunir alunos para conhecer os trabalhos que estão sendo feitos aqui no DCC. Igual como o Daniel falou, o meu interesse principal de pesquisa atualmente é na área de engenharia de software. Mas nessa palestra aqui, eu vou descrever, vou fazer uma apresentação, 50 minutos, de uma pesquisa que a gente já vem desenvolvendo há 1 ou 2 anos. Quer dizer, uma pesquisa específica, um tema específico de pesquisa no qual eu tenho interesse. Então, o problema aqui é um problema de conformação e recuperação de arquiteturas de software. Quer dizer, todo sistema tem uma arquitetura. Essa arquitetura define basicamente, uma arquitetura de um sistema, ela define basicamente quais são os componentes, os módulos desse sistema e quem pode conversar com quem. Qual componente pode conversar com um determinado componente. Então a arquitetura de software define os componentes de um sistema e define um conjunto de restrições para a comunicação e interação entre esses componentes. O problema basicamente é o seguinte: todo sistema tem uma arquitetura. Todo sistema, ele pelo menos durante a sua execução, quer dizer, o sistema, a versão atual dele, determinado sistema, ele tem uma arquitetura. O problema basicamente é o seguinte, é que a arquitetura documentada, a arquitetura com a qual o sistema foi planejado, se essa arquitetura se encontra disponível, normalmente ela não está de acordo com a arquitetura real, com a arquitetura concreta do sistema. Explicando melhor, todo sistema é projetado com uma arquitetura. Tá? Durante a sua evolução, durante a sua manutenção, você vai vão ocorrendo desvios nessa arquitetura. Então, assim, a arquitetura real, concreta, a que está implementada no código-fonte, normalmente não é mais aquela arquitetura com a qual o sistema foi projetado. Tá? Então você tem um problema que às vezes você nem conhece a arquitetura do sistema, a arquitetura documentada, a arquitetura com a qual o sistema foi planejado nem está disponível e quando ela está disponível, ela normalmente não reflete a implementação real do sistema. Então, quando você tem essas divergências, essas incompatibilidades entre a arquitetura planejada e a arquitetura real, concreta de um sistema, você chama isso de desvio arquitetural. Desvio arquitetural é toda vez que você vai lá no código, comete uma violação, alguma coisa que viola a arquitetura com a qual o sistema foi planejado. Qual o problema? Normalmente, esses desvios, eles acontecem com muita frequência e pior ainda, além de acontecer com muita frequência, eles não são capturados e não são resolvidos. Isso fica lá no código. Ninguém toma conhecimento disso. Isso vai se acumulando no código, tá? E esse fenômeno a gente chama de erosão arquitetural.
Erosão arquitetural é quando o seu sistema foi se degradando, se degradando, se degradando, e você não reconhece mais naquele sistema a arquitetura com a qual ele foi planejado. Tá? E isso vira uma bola de neve e depois você tem o seu sistema, se torna um grande problema. Tá? Você pode ter um sistema que a manutenção desse sistema fica uma coisa extremamente complexa, trabalhosa, custosa e etc. Tá? Aí, a nossa solução é o seguinte, é tentar, então tem um desvio arquitetural. Pior do que acontecer é que às vezes a gente não consegue identificar, detectar, quantificar isso. Então o que eu vou apresentar aqui basicamente é uma solução para conformação arquitetural. Na verdade é o seguinte, é uma linguagem para dizer o seguinte, olha, esse sistema aqui apresenta tais e tais violações arquiteturais em tais pontos. É uma linguagem para evitar, para explicitar e, portanto, evitar a ocorrência de desvios arquiteturais no código. A ideia básica, só para ilustrar aqui, o que é um desvio arquitetural? Você fez um sistema, está muito bem projetado, tem uma arquitetura muito bem definida, por exemplo, uma arquitetura em camada, então você tem uma primeira camada de persistência, você tem uma camada de controle, você tem uma camada de interface, de visão, essa é a sua arquitetura básica, você tem um sistema de 3 camadas, está muito bem definido. Com o tempo, o que vai acontecendo? A camada de visão, você começa a colocar código de persistência na camada de visão, você começa e vice-versa. Na camada de persistência você começa a colocar código de interface, quer dizer, você vai corrompendo toda essa divisão do sistema em camadas, que foi a arquitetura originalmente planejada para esse sistema. A ideia básica, o princípio básico, a hipótese básica nossa aqui é que o que causa uma violação arquitetural é uma dependência entre módulos que é uma dependência errada, que não deveria acontecer. Então, é uma dependência imprópria. A origem de uma violação arquitetural é uma dependência entre módulos imprópria. Tá? Então, por exemplo, o módulo MP aqui, que só deveria usar serviços do módulo MP-1, o cara lá, o programador, o estagiário, quem acabou de chegar no sistema, quem não conhece a arquitetura do sistema, ele é que bypassa todo mundo e faz com que MP comece a usar serviços de M0, tá? Violando essa arquitetura em camadas do sistema. Aí a ideia, só para explicar um pouco melhor, motivar um pouco melhor a ideia da nossa solução, é o seguinte, qual talvez seja a origem desse problema? É que quando você fez o módulo M0, você declarou algumas coisas em M0 como sendo públicas. E o que significa público? Quando uma linguagem de programação você põe em público, significa o quê? Que todo mundo pode usar. E nesse sistema aqui, não é todo mundo. Quem pode usar os serviços de M0 é apenas a camada que está logo acima, digamos, M1. Então, a nossa ideia básica aqui é que o público linguagem de programação, às vezes, é público demais. E permite você criar toda sorte de violações arquiteturais. Tá? Então, a ideia aqui é você ter uma linguagem que fala assim, é público, mas é público apenas para quem está chamando de tal lugar. Tá? Essa é a ideia básica. Aí a gente fez uma linguagem para fazer isso, para restringir quem pode usar o quê, onde um determinado serviço pode ser usado, onde um determinado serviço não pode ser usado, onde um determinado serviço tem que ser usado. Então a gente fez uma pequena linguagem de programação, uma linguagem de domínio específico, que a gente chamou de DCL. É uma linguagem que você vai explicitar essas restrições que eu falei. Você vai escrever em DCL quem pode fazer o quê, tá? Com quais outros módulos. Tá? Então o que eu vou apresentar aqui hoje basicamente é essa linguagem DCL. Tá? A gente tem uma ferramenta para verificar essas restrições.
expressas em DCL, que a gente chama de DCL check, e vou mostrar os resultados de aplicação dessa linguagem em um sistema real. Tá? Antes disso, é claro que esse é um problema que, de forma talvez até surpreendente, ele não é tão investigado. É um problema real e que talvez, assim, até cientificamente falando, ele não mereceu até agora tanta atenção. Tá? Mas existe algumas técnicas já... A nossa técnica aqui chama DCL, mas não é a única. Tá? O que eu vou tentar apresentar aqui é algumas soluções que já existem e que de um modo ou outro poderiam ajudar a controlar esse processo de erosão arquitetural. Aí, rapidamente aqui, então assim, trabalhos relacionados. Eu vou falar de 3 ferramentas. Uma ferramenta a gente chama de LDM, que é uma ferramenta para recuperar a arquitetura de um sistema e apresentar essa arquitetura no formato que a gente chama de matriz de dependência estrutural. Tem uma ferramenta chamada Same-Line Code, que basicamente é uma linguagem também para você fazer consultas em código-fonte e que você poderia usar, é uma espécie de um SQL. Tá? Só que você escreve consultas tendo como alvo elementos e relações de um programa, tá? De um programa orientado a objetos. E tem uma outra solução chamada SAVE, que é uma solução para conformação arquitetural baseada em um conceito que a gente chama de modelo de reflexão. Eu vou rapidamente falar dessas 3 coisas aqui, antes de falar da nossa solução propriamente dita, que é DCL. Para fazer isso, eu vou ilustrar um pequeno sistema aqui, meu sistema de exemplo, é uma agendazinha de compromissos. Dia 25 de janeiro, 13 horas, eu tenho que dar uma palestra na escola de computação. Tem um pequeno sisteminha ali que eu vou usar para explicar DCL e essas 3 linguagens que eu vou comentar antes aqui. É uma agenda de compromissos. Eu posso adicionar, eu posso editar, eu posso remover um compromisso. Bem, esse é um sistema pequenininho que a gente fez, bem pequeno. E ele é um sistema MVC, um sistema em camadas. É a arquitetura clássica que existe em aplicações web. Tá? Se vocês não conhecem, é uma arquitetura extremamente usada. Então, basicamente, eu tenho a minha interface, tá? Eu tenho o meu controle, a minha camada de controle de lógica, queiram assim, e tenho a camada aqui onde estão as minhas entidades, os objetos do meu domínio, objetos, classes que fazem acesso a banco de dados, a seu framework de persistência, etc. Então, aquele sistema, essa é a arquitetura planejada do sistema. Ele foi feito para ter 3 tipos de componentes: visão, controle e modelo. Tá. O problema nosso é o seguinte: você vai mexendo no sistema, pessoas entram e saem na equipe de desenvolvimento e as pessoas vão fazendo besteira ali. Tá? Vão fazendo besteira e vão corrompendo, violando essa arquitetura. Então, só para vocês entenderem um exemplo de uma restrição arquitetural, é assim, esse sistema é um sistema desktop, né? E ele usa a WT, nesse exemplo aqui, a WT e Swing para implementar a interface. E só módulos da camada de interface. Você só pode colocar código de interface na camada de interface. É uma regra óbvia. Somente pode usar a WT e Swing em classes que estão aqui dentro aqui. É óbvio. É óbvio, mas quando você tem várias pessoas com todo tipo de perfil usando o sistema, isso vai sendo violado. Tá? Assim, na pressão para fazer as coisas, para entregar um resultado, a pessoa escreve a WT e Swing onde não deve. Por exemplo, no controle e no modelo. Tá? Então, essa é uma restrição arquitetural, uma possível restrição arquitetural desse sistema, muito simples, que eu vou usar aqui. Existe um sistema, existe um modelo para você representar, talvez, um projeto, a arquitetura do seu sistema, chamado matriz de dependência estrutural. Uma matriz de dependência estrutural, basicamente, é uma matriz que as linhas é uma matriz quadrada, as linhas e as colunas são as classes do seu sistema. Tá?
Então eu tenho, aqui, nesse meu sistema aqui, eu tenho 7 classes aqui. E numa determinada coluna você diz quem está usando quem. Então aqui você vê, por exemplo, que o controller em 11 partes de módulos da camada de controller, você está acessando os serviços da view. Esse 11 aqui significa 2, que é controller, usa a view 11 vezes, em 11 partes do código. A view, por sua vez, usa controller em 4 partes do seu código. Então é uma matriz que diz as dependências, quem depende de quem no sistema, quem usa quem e quantas vezes esse uso está ocorrendo. Aí aqui, evidentemente, isso você pode recuperar a matriz, você pode extrair a DSM de um sistema, e a DSM te dá uma ideia, uma visão da arquitetura do seu sistema. Tá? Então aqui eu tenho essa DSM aqui, te fala, olha, o controller está usando a view, igual eu falei, a view está usando o controller, mas a view, por exemplo, não usa nada de modelo, de persistência. A camada útil, por exemplo, que são os utilitários, não usa nada do seu sistema. Mas eu tenho diversas classes que estão usando serviços de útil. Então eu consigo, via uma DSM, recuperar, extrair, ter uma visão da arquitetura do seu sistema. A arquitetura, como eu disse, são os componentes do seu sistema e quem usa quem. Como que esses componentes estão se interagindo. Aí eu tenho alguns exemplos aqui. Você vê que isso aqui é a arquitetura é a DSM do JUnit, aquele framework para teste de sistemas. Você pode ver que ele tem uma arquitetura aqui em camadas, está vendo? Eu tenho uma interface usa coisas aqui que executa os testes, e eu tenho um framework de mais baixo nível. Então uma DSM, existem ferramentas para extrair a DSM, ela te dá uma visão, digamos assim, bem rápida da arquitetura do seu sistema. Você vê que esse sistema aqui é um sistema mais complicado. Quando você extrai essa DSM do JEdit aqui, você já vê que a coisa não está muito organizada, né? A coisa não é muito hierarquizada. Provavelmente esse sistema tem certamente esse sistema tem uma arquitetura um pouco mais complexa. Você vê que o JUnit aqui, a coisa está mais, essa matriz ela é mais organizada. Aqui você tem uma matriz um pouco mais complexa. Bem, para que serve uma DSM? Para você rapidamente ter uma ideia da arquitetura do seu sistema. Primeiro uso. Segundo uso, existe uma linguagenzinha lá para você especificar regras de projeto. Tá? Então você pode, além de recuperar a matriz, a DSM, normalmente você pode especificar algumas regras de projeto. Então essa regra 3 aqui, ela é bastante intuitiva, ela fala o quê? Só a view, na verdade não é só a view, ela fala assim, a view pode usar java.awt. Ou seja, em java.awt tem várias coisas que são públicas, mas nós estamos barrando agora o acesso. O que é público de java.awt, quem pode usar é a view. Na verdade essa regra aqui fala assim, esse $root fala assim, ninguém pode usar java.awt. Esse dólar aqui é todo mundo. Ninguém pode usar java.awt. Aí depois, você nega para todo mundo, nessa linguagem aqui de DSM, você nega para todo mundo, que é a linha 1, e a linha 3 você abre a permissão. Para quem te interessa, para quem interessa de acordo com a arquitetura do seu sistema. Essa é uma linguagem bem simples, tá? A gente fez uma avaliação dela, ela tem alguns problemas, a linguagem é muito simples, ela tem algumas limitações relacionadas com subtipos, então a gente não conseguiu expressar algumas restrições daquele sistema nosso lá, daquele MyAppointments.
Tem uma outra linguagem, eu vou passar rapidamente aqui sobre isso. É uma linguagem bem interessante, bem poderosa, que eu falei antes, que é essa .ql, que te permite fazer realmente consultas no código-fonte. É uma espécie de SQL aqui, tá? E aí você consegue recuperar todas as relações, as dependências do seu programa e tentar verificar, tentar descobrir quais são as restrições inválidas, impróprias na sua arquitetura. É uma linguagem bem mais poderosa. Tá? O problema aqui talvez seja o seguinte, essa linguagem aqui é uma linguagem bem simples, e aqui nós temos um outro extremo, é uma linguagem bem mais complexa, bem mais poderosa. Ela serve não só para você detectar a violação arquitetural, mas serve para você, por exemplo, calcular métricas, você verificar o uso de padrões de nome, uso de talvez até padrões de projeto e etc. Ela tem uma sintaxe e uma semântica que não é tão simples. Tem uma terceira solução para fazer isso, que a gente chama de modelo de reflexão arquitetural. Modelo de reflexão. Essa terceira solução é o seguinte: você desenha a arquitetura planejada do sistema. Então você faz um modelo da arquitetura do seu sistema. Esse modelo é o seguinte, você fala assim, olha, o meu sistema My Appointments tem componentes View, tem componentes Controller, tem componentes Model. No Model eu tenho subcomponentes Domain, DAO, banco de dados, etc. Você faz um desenho, um diagrama da arquitetura planejada do sistema. E quem pode acessar quem? Tudo bem? Segundo passo, você mapeia, você fala, quem está aqui dentro na view? Você mapeia cada classe do seu sistema para um dos componentes desse diagrama que você desenhou. Então você explicitamente diz, view são tais componentes. E aí, isso chama reflexão, porque aí um sistema baseado em reflexão computacional, como esse save aqui, ele tenta verificar se as restrições que você especificou aqui, nessa arquitetura idealizada, planejada do sistema, estão sendo realmente seguidas no código-fonte. E normalmente você pode, nesse caso, detectar normalmente dois tipos de violações arquiteturais, que a gente chama de divergência e ausência. Basicamente, o que é uma divergência? Aqui eu tenho uma divergência de view para modelo. O que é uma divergência? É uma violação? O que é exatamente uma divergência? É que você detectou no código que tem alguém da view que está acessando coisas direto de banco de dados. Então isso é uma divergência, porque é uma relação que inicialmente não estava prevista nesse diagrama arquitetural. Então, uma divergência é uma coisa que não está previsto na arquitetura planejada, mas que aconteceu no código, que apareceu no código. Alguém no código está daqui acessando coisas do modelo e não pode. E um outro tipo de violação, é um pouco contrário disso, é uma ausência. É quando uma coisa uma restrição deveria existir no código, mas ela não existe. Ela está ausente do código. A arquitetura planejada fala que esse cara aqui deveria usar o útil, mas ele não está usando. Quando você analisou o código, você não descobriu essa relação lá. Esse é um modelo um pouco complicado de usar, ele tem os seus problemas. Basicamente, você tem que desenhar essa arquitetura. Talvez os dois principais problemas é que você tem que criar esse diagrama e você tem que mapear cada classe do seu sistema para uma dessas caixinhas que você colocou aqui. Quer dizer, num sistema muito grande, isso dá um certo trabalho. Além de fazer esse mapeamento, você tem que manter esse mapeamento atualizado. Toda classe nova que surgir, você tem que dizer que ela é uma classe de um determinado componente aqui. Tudo bem?